No princípio era o Verbo. Com certeza, essa é uma das frases mais famosas que existem. Mas o que ela realmente significa? A gente vai ver que ela é, na verdade, a chave para decifrar um dos livros mais profundos e, vamos dizer, enigmáticos já escritos. Então, a primeira coisa que a gente se pergunta é por que o Evangelho de João é tão diferente logo de cara? Se a gente pegar os outros, Mateus começa com uma genealogia, Lucas já nos leva para a manjedoura, e João? João começa com uma ideia quase filosófica, cósmica. O que está acontecendo aqui? E olha, o contraste é gritante. De um lado, você tem uma história que começa bem pé no chão, com fatos históricos, uma árvore genealógica em Mateus. Do outro lado, João nos joga para um momento antes mesmo do tempo começar. Ele não está falando de um nascimento, ele está falando do princípio. Esse começo tão diferente, claro, não é por acaso. É como se fosse um quebra-cabeça. E para montar, as peças não estão em Belém. Elas estão espalhadas pelo mundo antigo, principalmente no pensamento grego e na tradição judaica. E a peça principal, a chave mestra para esse quebra-cabeça, é uma única palavra. Uma palavra grega escolhida de um jeito genial para fazer sentido para duas culturas completamente diferentes ao mesmo tempo. A palavra é logos. Vamos dar uma olhada primeiro na pista grega. Para o pessoal da Grécia Antiga, logos era um conceito assim gigantesco, fundamental mesmo. Para um filósofo grego, logos não era só palavra. Pensa no logos como se fosse o sistema operacional do universo. É a lógica, a razão, o princípio inteligente por trás de tudo, que impede que o cosmos seja só um caos sem sentido. Então, quando alguém que falava grego naquela época lia "no princípio era o logos", a cabeça dessa pessoa ia direto para essa ideia. A fonte de toda a ordem, de todo o significado do universo. Não era uma historinha, era algo muito maior. Beleza, agora vamos para a segunda peça do quebra-cabeça que vem direto do pensamento judaico. Aqui, a palavra de Deus tinha um sentido bem diferente, mas com um poder igualmente impressionante. Para os judeus, a palavra de Deus não era um conceito abstrato de ordem. Era uma força criativa, em ação. A palavra de Deus era um acontecimento, era algo que fazia as coisas existirem. É só lembrar lá do livro de Gênesis. Como o mundo foi criado? Não foi com esforço, foi com a fala. Deus diz, haja luz, e a luz simplesmente passa a existir. A palavra de Deus não descreve o que existe, ela cria o que existe. Ok, agora que a gente tem essas duas ideias bem claras, o logos grego, que organiza tudo, e a palavra judaica, que cria tudo, a gente pode finalmente entender a genialidade do que João fez na primeira frase do seu evangelho. O que ele faz é incrível. Ele pega esses dois conceitos gigantes, um grego e um judeu, e em vez de escolher um deles, ele funde os dois. Ele cria uma ponte entre dois universos de pensamento numa única declaração, que é revolucionária. João basicamente diz que esse logos, essa palavra, não era só um instrumento de Deus, nem uma ideia sobre Deus. Era o próprio Deus. Ele pega o princípio abstrato dos gregos e o poder criador dos judeus e diz, gente, é a mesma coisa. E essa coisa é divina. E aí vem o grande pulo do gato, a grande virada. João junta esses dois mundos para revelar que o logos e a palavra não são o quê, eles são quem. A razão por trás do universo e o poder que o criou não são uma força ou uma ideia, são uma pessoa, Jesus. E essa sacada de gênio não é só para ser um começo bonito. Ela muda completamente o jeito como a gente deve ler todo o resto do livro. Ela reescreve as regras do jogo. Ao começar desse jeito, João já deixa claro, a história de Jesus não começa no seu nascimento em Belém. Ele já existia, antes de tudo, fora do tempo. Ele não é só um personagem histórico. Ele é o Logos eterno, a palavra criadora. Isso significa que o que vem a seguir não é só a biografia de um homem incrível. É a história do eterno entrando no tempo, do divino se tornando humano. É a história do Logos que se fez carne. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta. Uma pergunta de dar um nó na cabeça. Se a história de Jesus não começa numa manjedoura em Belém, onde é que ela começa então? A resposta de João é ousada. Ela começa antes do próprio tempo.